assessor especial da presidência da SBE, representando o presidente da instituição. Tem a palavra, Vossa Senhoria, pelo prazo de 5 minutos. Muito bem. Deu certo. Excelentíssimo senhor deputado Wanderley Macris, demais autoridades, membros da Sociedade Brasileira de Obiose aqui presentes e os que nos acompanham pela TV, rádio e internet. Bom dia. Gostaria de começar o meu pronunciamento em nome dos dirigentes da Sociedade Brasileira de Obiose que não puderam estar aqui presentes hoje. Senhor deputado que preside esta sessão solene, senhor Wanderley Macris, pelo apoio que nos foi dado para que estivéssemos aqui hoje celebrando este momento. Agradecer também ao senhor Bruno Covas, autor do projeto de lei que instituiu o Dia Nacional da Obiose, e, por fim, ao excelentíssimo senhor deputado Betinho Gomes, responsável por apresentar o texto da lei à Comissão de Constituição e Justiça, o que culminou na sua aprovação e no envio da proposta ao Senado Federal. Ficam ainda nossos agradecimentos a todas as figuras públicas que, nos âmbitos estadual e municipal, nos ajudaram a levar este sonho adiante. Caros membros da SBE, vivemos aqui hoje na Casa do Povo Brasileiro um momento histórico para a nossa instituição. O dia em que adentramos a um seleto grupo de instituições e setores da sociedade que foram agraciados com uma lei federal em que celebra e reconhece nosso papel de importância no cenário nacional. Sintam-se orgulhosos deste trabalho, iniciados por nossos fundadores, professor Henrique José de Souza e sua esposa, Helena Jefferson de Souza, que de forma incansável e pioneira, há 93 anos, fundaram as bases para o que hoje é a Sociedade Brasileira de Obiose. Dando continuidade à leitura do manifesto, vou apresentar agora as justificativas que nos levaram para a elaboração deste documento. A motivação deste trabalho, realizado sobre o alto patrocínio da Presidência da Sociedade Brasileira de Obiose, reside essencialmente na necessidade de expressão às mais elevadas instâncias do país, consignadas na instituição, assim como ao povo brasileiro, de uma posição institucional face à grave crise social, econômica e moral que o Brasil atravessa. Considera-se, pela análise dos números e dos fatos, que, mais do que uma crise em sua acepção comum ou cíclica, os últimos anos vêm mostrando fraturas preocupantes nos alicerces da nação. Uma estagnação e até um movimento retrógrado de alguns dos principais indicadores sociais, econômicos e ambientais do Brasil enquanto comparticipante do movimento civilizatório universal e do desenvolvimento da democracia como é entendida e praticada nas sociedades mais avançadas do hemisfério ocidental. Essa situação é acompanhada por fatores complexos com relações de causa e efeito, como degradação ética e moral nas esferas de governo e da administração pública, em conluio com o setor privado da economia, consubstanciados no termo que é mais ouvido no Brasil de hoje, a corrupção. Manutenção de posições discrepantes entre o PIB, o IDH, o Índice de Desigualdade e outros indicadores nas posições respectivas dos rankings mundiais e dentro da própria América Latina. Acentuadíssima situação de desigualdade social, mostrada por relatórios de organismos nacionais e internacionais que classifica nosso país como o 10º mais desigual do mundo. Sistema tributário que sobrecarrega as rendas mais baixas, em termos de porcentagem da carga fiscal ponderada, relativamente às rendas mais elevadas e à posse de terras e outros bens de extremo luxo, drenando assim recursos monetários dos mais pobres para os mais ricos, o que não acontece nas economias avançadas. Incremento imparável da violência e da população carcerária e a impotência das forças policiais na segurança das cidades, em paralelo com os cortes orçamentários na Polícia Federal e órgãos afins. Dramático desinvestimento nos orçamentos para pesquisa científica e a má qualidade do ensino em todos os graus. Orçamento bilionário dos 3 poderes somado ao dos governos das 3 esferas, incluindo cargos consignados, subsídios individuais inexistentes em países avançados e outros cabides de emprego político,
refletindo-se numa carga de impostos que prejudica empresas, o consumo e os consumidores, erguendo uma barreira permanente ao aquecimento da economia. Fatores, dentre muitos outros, não meramente conjunturais, mas já estruturais e, portanto, comprometedores do funcionamento de todo o sistema nacional face aos padrões das democracias mais avançadas. Uma democracia formal, assente na Constituição, mas eivada de forças feudais e autoritárias, ocultas, obscuras, que não deixam o Brasil emergir para o que de melhor constitui a civilização ocidental, tão bem representada na época pelo fundador do Brasil, Dom Pedro I, e governantes cultos esclarecidíssimos como José Bonifácio e o próprio imperador Dom Pedro II, respeitado e admirado na comunidade internacional de sua época. Semelhantes fatores mostram algo mais do que deficiências na governança das estruturas e dos sistemas. Eles mostram, em primeiro lugar, as deficiências das pessoas que configuram o sistema, porque são as pessoas que fazem o sistema, que o mantêm ou o reformam. Mediante todos os fatores apresentados, nós estamos propondo algumas soluções para a reconstrução do Brasil, e o texto dá início da seguinte forma: qualquer espírito esclarecido, generoso e observador da realidade do mundo de hoje e da sociedade brasileira em particular, se não pode evitar uma perspectiva idealista no sentido do melhoramento das condições de vida, de felicidade e de consciência dos cidadãos, condições estas eubióticas, também não pode deixar-se vencer pela utopia fácil, pelo messianismo ou pelas fantasias de um novo mundo ideal condensado por milagre e sem trabalho árduo. Paralelamente ao utilitarismo autoconcentrado e ao caráter lamentável de algumas figuras da política brasileira de hoje, podem-se observar da direita à esquerda do espectro ideológico e partidário cidadãos eleitos verdadeiramente comprometidos com o bem comum e com um Brasil maior e melhor do que existe hoje, ou seja, com o melhoramento permanente das condições de vida e do macro-cenário nacional em todos os seus aspectos. Sabe-se pelos dados das ciências sociais e humanas que as mentalidades, assim como seus hábitos, crenças, vícios e receios, são naturalmente avessos à mudança e, por consequência, constituem um fator difícil de mudar apenas por pressões externas. Difícil, mas não impossível, com criatividade, vontade de mudança, perseverança, numa linha de atuação continuada e independente da passagem efêmera dos governos. Neste sentido, é fundamental que na transição dos governos passe a vigorar o hábito saudável de boa gestão, que consiste em aproveitar tudo quanto os governos anteriores já realizaram ou organizaram de positivo, em vez de descartar ou até destruir completamente as realizações anteriores, apenas para afirmar sua posição orgulhosa e solitária, como se nada anterior tivesse existido. Além disso, não faltam leis no Brasil. O que faz falta é fazê-las cumprir. O antídoto para a postura egoística e individualista, para as pretensões de enriquecimento fácil através das malhas da corrupção e para a felicidade ilusória do consumismo a qualquer custo, atitudes potencializadas pela imersão alienante, é sem dúvida a prática alargada da cooperação, tendência que hoje começa rapidamente a ser difundida nacional e internacionalmente, com os conceitos e práticas como cocriação, desenvolvimento compartilhado e outros projetos nacionais e internacionais, economia solidária, economia colaborativa, financiamento coletivo, ganhos compartilhados, economia colaborativa, alianças e parcerias de mercado, educação por projetos, enfim, múltiplos aspectos de simbiose nas relações interpessoais e interinstitucionais. Tendo presente o que foi acima referido, os participantes na elaboração do presente documento, inspirado nos princípios fundamentais da eubiose e nas diretrizes deixadas pelo fundador da instituição, na tradição humanista da civilização ocidental, nos princípios contemporâneos da democracia e em casos de sucesso de países em todo o mundo que, destruído por guerras ou por profundas crises econômicas, como a Alemanha, a Noruega, a Coreia do Sul, o Japão e outros, souberam emergir das cinzas, elaborar algumas premissas exigíveis e possíveis de realizar, para que o Brasil possa recuperar seu desenvolvimento, seu bom nome e o lugar merecido no concerto das nações. Assim foram constituídas 6 áreas de atuação política, a saber:
Devido ao tempo, a gente não vai poder entrar em detalhes das propostas apresentadas, mas elas vão ser protocoladas aqui na Câmara, num segundo momento. Mas os temas desses grupos são: primeiro, reforma política, tributária, previdenciária e justiça. 2, políticas de bem-estar e qualidade de vida, saúde, meio ambiente e saneamento básico. 3, desenvolvimento econômico, comércio exterior, ciência, tecnologia e inovação. 4, educação, cultura e direitos humanos. 5, infraestrutura e transportes. E, por fim, pacto federativo, governabilidade e relações internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Ricardo Duréguer, Leonardo Jefferson de Souza, e dizer e comunicar a todos os presentes que a leitura feita desse manifesto, nós estamos autorizando a publicação na íntegra no Diário Oficial da União, razão pela qual será do conhecimento de toda a nação brasileira, não só pela transmissão ao vivo que se faz dessa sessão na Câmara, na TV Câmara, mas também em todos os órgãos de comunicação da Casa. Portanto, fica assim assentado. Eu gostaria também de chamar para manifestação a senhora Neuza Fernandes Jefferson de Souza, responsável pelo planejamento e construção do SGI. Tem a palavra por 5 minutos. Pode usar a tribuna, por favor. Bom dia a todos. Deputado federal Vanderlei Mucris, agradecimento especial ao senhor Bruno Covas. Em nome da presidência e diretoria, todos os membros da Sociedade Brasileira de Obiose, eu agradeço pela oportunidade que nos deu da apresentação desse manifesto, para o engrandecimento das sementes da nova era. A Sociedade Brasileira de Obiose, que esse manifesto se faça cumprir, seja muito bem elaborado, e eu agradeço a todos. Obrigada. Bem, senhores deputados, senhores e senhoras presentes, eu gostaria também, como autor desse requerimento, de manifestar a minha honra ao propor a presente sessão, por vislumbrar a oportunidade de divulgar a Sociedade Brasileira de Obiose, que precisa, antes de mais nada, ser reconhecida do público brasileiro. E ao conhecê-la e reconhecê-la, e assim tributar-lhe uma honraria especial, que merece pelo trabalho extraordinário que desenvolve todo este grupo. No último 10 de agosto, comemoravam-se 93 anos de sua existência, como já foi aqui lembrado pelo presidente Rodrigo Maia. Quase centenária, a Sociedade Brasileira de Obiose tem origem na antiga Sociedade Teosófica Brasileira, fundada em Niterói, no Rio de Janeiro. Tem também um importante trabalho religioso no sentido de ligar o ser humano ao plano superior à sua fé. E quero dizer também que os seguidores da doutrina eubiótica lutam pela fraternidade universal na absoluta acepção do termo, muito antes do politicamente correto e de bandeiras pretensamente defensoras dos direitos mais basilares dos indivíduos. A doutrina já buscava a igualdade. Somos, na verdade, todos iguais, ricos e pobres, mulheres e homens, nada importando a raça, idade, sexo, gênero, crença ou nacionalidade. Enquanto não admitirmos isso de coração e não com discursos vazios para a Sociedade Brasileira de Obiose, estaremos, sim, de acordo com o seu pensamento, distantes do equilíbrio necessário à vida coletiva
e também a paz individual. A eubiose é a ciência da vida. O conceito engloba uma infinidade de perspectivas, mas a Sociedade Brasileira de Eubiose atua fundamentalmente no sentido de promover a elevação moral, mental das pessoas. Estimula a investigação das leis, da natureza, bem como os estudos comparativos das ciências, artes, filosofias e religiões, privilegiando os desenvolvimentos dos poderes humanos para além das habilidades conhecidas, a partir das próprias potencialidades e também das graças e aos próprios esforços. Combate o analfabetismo, os vícios, os maus costumes e tudo que possa tirar das pessoas o melhor de sua humanidade. Privilegia a livre investigação e análise crítica dos acontecimentos, a fim de dotar o indivíduo de maior consciência de si próprio e do ambiente sociopolítico em que está inserido. Cada um é o todo e o todo é cada um. Quanto mais precocemente entendermos isso, mais efetiva será a nossa transformação. Podemos ainda fazer melhor, sejamos transformadores. Sejamos transformadores, sim, mas também sejamos principalmente proativos. Quero dizer também que é preciso atentar-se que a sociedade teosófica brasileira o faz muito bem para as necessidades de ações educativas, culturais e sociais que oferecem à criança e ao adolescente hoje tão desassistidos no país os requisitos que os tirem de situações de risco social, moral, sujeito a vícios de toda forma de aliciamentos. Desde os anos 60 vem se popularizando a crença de que a era do aquário estará um momento raro para a humanidade, dando vida aos ideais de liberdade, fraternidade, igualdade e união entre os povos da Terra. Não é possível mais prever o que realmente acontecerá. É plausível, no entanto, e mais do que aceitável, é necessário que nos lancemos à missão de construir um mundo melhor para todos. Essa missão transpassa as gerações. A busca do amor incondicional é responsabilidade de todos. No mundo, a partir de uma evolução constante, fica irreversível a capacidade de se elevar o ser humano a uma nova consciência holística. A essa harmonia costumamos dar instintivamente o nome de felicidade, mal sabendo que ser ou estar feliz não depende de bens materiais, nem de prazeres momentâneos. A tal felicidade constitui um estado permanente de equilíbrio entre todas as energias reinantes, sem barreiras, sem preconceitos, sem que haja nenhum tipo de movimento na direção contrária a essas teses tão importantes na vida de todos nós. A eubiose insere-se em nosso tempo pela contribuição que tem a oferecer a um novo pensamento, uma nova conjunção de forças capaz de moldar o futuro para torná-lo menos cruel e mais amigável a nossas vidas. Falo, senhoras e senhoras, de um sonho possível, o sonho de fazer da vida humana uma saga que realmente valha a pena. Muito obrigado, é a manifestação que eu gostaria de fazer neste momento. Muito bem, eu gostaria de passar a palavra também ao senhor Leonardo, que gostaria de tomá-la nesse momento, se puder usar o microfone. Queria neste momento... Oi. Gostaria nesse momento de fazer a entrega do diploma de agradecimento ao excelentíssimo senhor deputado Vanderlei Macris, em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, pelo apoio que nos foi dado
e nesta participação por estar presidindo essa sessão solene aqui na Câmara dos Deputados.